Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do nosso módulo 4. Comparação de números decimais e aproximação. Direto ao ponto. Vamos primeiramente aprender ou então reforçar o significado dos símbolos de maior e menor. Eu sei que vocês têm mania de ficar querendo colocar o tracinho aqui, para falar que o 7 é maior do que o 4. Mas vamos abandonar essa ideia de alunos da primeira fase. Vamos lá. A questão de maior e menor que, estabelecida para esses dois símbolos, já está dentro de um contexto de leitura da esquerda para a direita. Então, esse é maior que, considerando o número que está à esquerda comparado com o número da direita. Esse número já está associado à leitura de menor que, comparando o número que está à esquerda com o número que está à direita. Mas isso não é exclusividade, tá ok, gente? Isso daqui pode mudar. A leitura desses sinais pode mudar dependendo do sentido que você está lendo. Se você for ler da direita para a esquerda, aí esse daqui se torna o símbolo de maior. Se você ler da direita para a esquerda, esse aqui se torna o símbolo de menor. Ah, professor, entendi. Então é maior e menor, previamente estabelecido que a leitura está acontecendo da esquerda para a direita. Exatamente. Vamos ver na prática como isso funciona. Primeiramente, para comparar números decimais, não vai nos interessar aqueles números decimais que têm quantidades inteiras diferentes, certo? Por quê? Porque fica muito fácil de saber, não é? 4 unidades é maior do que 3 unidades. Significa então que da esquerda para a direita, esse número é o quê? Menor do que esse. A boca sempre fica aberta para quem é maior. É assim que você vai assimilar esse conceito de maior ou menor. Mas perceba que se você for ler da direita para a esquerda, você não pode ler esse símbolo como menor. Se 3,78 é menor do que 4,1, 4,1 é maior do que 3,78. Percebe? Então, novamente, da esquerda para a direita, sim, a leitura desse símbolo é menor. E aí, lembrem sempre, a boca sempre fica aberta para quem é maior. Acabou. A boca é sempre fechada para quem é menor. Não precisa de 7 e 4 aqui. Agora, quando os números têm a mesma quantidade inteira, aí fica mais tranquilo da gente aplicar a comparação de números decimais. Quando eles têm a mesma quantidade de casas decimais, tá tranquilo. Quem tiver maior casa decimal vai ser o maior número. Aqui, por exemplo, os dois estão na casa dos décimos. Quem tem mais décimos é o 15,4. Lendo de maneira informal, 15,4, tá ok? Então, 15,2 é menor do que 15,4, tá bom? Se por acaso os números não tiverem a mesma quantidade de casas decimais, você pode fazer de duas formas. A primeira, compara aquele número que tem a menor quantidade de casas decimais, mas com a respectiva casa do outro número. Por exemplo, esse aqui está na casa dos décimos. Compara a casa dos décimos desse número com a casa dos décimos desse. 6 décimos é maior do que 4 décimos. Não importa quantos centésimos tenha para lá. Essa é a primeira forma. Então eu já sei que 1,6 é maior do que 1,45. A segunda forma é você acrescentando zeros nesse número, de modo a não alterar a sua quantidade, até igualar a quantidade de casas decimais. Se aqui tem 2 e aqui tem 1, eu vou acrescentar um zero. Pronto, igualei a quantidade de casas decimais. Agora está centésimos com centésimos. Aqui não tem problema, é o mesmo caso da letra B. 1 inteiro e 60 centésimos é maior do que 1 inteiro e só 45 centésimos. Você faz do jeito que você achar melhor. Eu acho mais rápido você não ter que acrescentar zeros, mas vai do seu gosto. Letra D tem a mesma quantidade de inteiros, tem menos casas decimais. Então eu vou comparar décimos com décimos, esquece o resto. 9 décimos é maior do que 2 décimos. Então, esse número é maior do que esse, consequentemente, esse é menor do que esse. Se você fosse comparar acrescentando zeros, tem 3 casas decimais e aqui só tem uma. Então, vou ter que acrescentar 2 zeros. 900
milésimos é maior do que 285 milésimos. Aí, conclusão que esse número é maior do que esse. Último exemplo aqui, 31 unidades nos dois. Vou comparar as casas decimais. Aqui eu tenho 44 centésimos, aqui eu não tenho nenhum centésimo. Obviamente, esse número é maior do que esse. Mas, se você quiser acrescentar os zeros, tenho que acrescentar 2 para ficar 4 casas depois da vírgula. 4.400 décimos de milésimos é maior do que 44 décimos de milésimos, tá ok? Professor, e números decimais iguais? Presta bastante atenção aqui comigo. Se você não alterar a quantidade de unidades e a quantidade de décimos, nada nesse número vai ser alterado. Por exemplo, 0,3,8. Esse zero aqui não alterou nada. A pessoa queria falar outra coisa, né? Vamos supor outro exemplo. 3,8 com um zero aqui. 3,80. Mesma quantidade. Sem problemas. Vamos supor que você pega depois do 8 e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Não alterou nada. Professor, se eu colocar 0,0000003,8000000, sabe o que você alterou? Nada no número. Continua a mesma coisa. Isso é muito importante, pessoal. Toma muito cuidado. Mas não vá confundir com, por exemplo, 3,8 ser igual a 3,08. Aqui esse zero tem importância. Isso não é igual. Isso é diferente, tá ok? Você só não altera o número se você manter as casas decimais de origem. No caso aqui era unidade e décimos. Pessoal, presta bastante atenção agora em aproximação de números decimais. Primeiramente, primeira coisa que eu tenho que saber é a nossa referência de aproximação. Para qual casa você vai aproximar? Ou melhor, com quantos números decimais você quer escrever esse número para ser feita uma aproximação? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto que você tem que observar, decidido para qual casa você vai aproximar o número, é observar o número que está à direita. Opa, então quer dizer que tem que ter pelo menos um número à direita da casa que eu quero aproximar? Sim. Então aqui, por exemplo, você não pode aproximar para essa casa. Por quê? Porque não tem um número à direita aqui, tá ok? E também não faz sentido você aproximar um número para essa casa, visto que ele só está escrito até aqui. Então eu posso começar a fazer aproximações para a casa dos décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos. Então a primeira aproximação que eu vou fazer é essa. Vou aproximar para a casa dos centésimos de milésimos, ou para a quinta casa decimal. Quero escrever esse número com 5 casas decimais. Se eu quero escrever esse número com 5 casas decimais, eu tenho que observar a casa da direita. Ok, olhou o número da casa da direita e se ele for menor do que 5, você faz o quê? Você mantém o algarismo de aproximação do jeito que ele é e exclui, ou seja, zera todos os algarismos que estão à direita desse algarismo de aproximação. No caso, o único algarismo à direita do número 5 aqui, do algarismo 5, é o 2. O que você vai fazer com ele? Você vai zerar. Então vai ficar 3,96435, porque você vai manter esse número. E o 2 você zera. Zerou tudo que está à direita do 5. Só que a gente já viu que esse zero aqui não vai fazer diferença nenhuma na quantidade desse número decimal. Então pronto, você aproximou esse número com 5 casas decimais. Agora, se o número que está à direita daquele algarismo para o qual você quer aproximar o número decimal for maior ou igual a 5, o que você vai fazer? Você vai acrescentar uma unidade na casa de aproximação e zerar, ou seja, excluir as outras. Por exemplo, aqui na letra B, eu quero aproximar para a quarta casa decimal. Eu tenho que observar, então, a casa da direita. Só da direita, não preciso olhar o 2 aqui. O algarismo que está à direita da casa que eu quero aproximar é 5 ou mais? É.
É 5 no caso. O que eu tenho que fazer então na minha casa de aproximação? Eu tenho que acrescentar uma unidade. Então esse 3 vai virar 4. O que eu vou fazer com as outras casas decimais? Vou zerar. Mas nós já vimos que esses zeros de nada adianta, de nada altera a quantidade do número decimal. Então a aproximação desse número para a quarta casa decimal é 3 inteiros, 9.644 décimos de milésimos. Quero fazer a aproximação agora para a terceira casa decimal. Eu olho a casa da direita. Ela é maior ou igual a 5 ou ela é menor do que 5? Ela é menor do que 5, é 3. Se é menor do que 5, eu mantenho o algarismo da casa de aproximação e zero o resto. Então vai ficar aproximadamente 3,964. Quero aproximar para a segunda casa decimal. Olha a casa imediatamente à direita. Esse algarismo é maior ou igual a 5 ou ele é menor do que 5? Ele é menor do que 5, então eu mantenho e zero o resto. Vai ficar 3,96 aproximadamente. E o nosso último exemplo é, quero aproximar para a casa dos décimos, para a primeira casa decimal. Olho a casa da direita. É 6, maior do que 5. O que eu tenho que fazer então com esse algarismo? Tenho que adicionar uma unidade. Mas espera aí, 9 mais 1 dá 10. Dando 10 aqui, sobe uma unidade. 1 mais 3, 4. Então, esse número com aproximação para a casa dos décimos são 4 unidades. Por quê? Porque eu tive que adicionar uma unidade aqui, ficou 10 décimos, subiu uma unidade mais 3, dá 4 unidades. Só uma observação. Você pode estar se perguntando, todas essas regras valem só para números decimais? Não, vale para qualquer tipo de número. Eu quero aproximar para a casa, por exemplo, das centenas. Eu olho a casa da direita. É maior do que 5? É. Tenho que acrescentar uma unidade aqui e zerar o resto. Então vai ficar 45600. Só que esses zeros aqui, esses eu não posso excluir, porque se eu excluir, aí altera a quantidade que está sendo tratada aqui. Lá eu posso excluir porque não altera a quantidade. Outra observação também é que o símbolo de aproximação é o igual com um tiozinho em cima dele. O lugar que eu mais utilizo a aproximação é em supermercado com compras pequenas, é em padarias também com compras pequenas. Claro que eu não aproximo totalmente perfeito de acordo com essas regras aqui, mas eu somo mentalmente, antecipadamente, para ter noção de mais ou menos quanto que vai dar quando eu for pagar lá no caixa. Isso já me salvou uma vez de receber troco errado do caixa. Eu sabia mais ou menos quanto que tinha dado, cheguei no caixa, tinha dado um valor muito maior. E aí, o que aconteceu? Eu falei, uai, peraí, tem alguma coisa errada. O que tinha acontecido? Ela não tinha fechado o caixa anterior da pessoa que passou antes de mim. E aí acabou que acumulou os dois valores e eu falei, uai, tem alguma coisa errada. Ela percebeu e aí eu tive que cancelar a compra, chamar gerente, aquela coisa toda que vocês sabem que só o gerente que vai lá passar o cartão para poder cancelar a compra. Eu nunca vi isso. É uma canseira danada. Mas enfim, a aproximação me salvou em uma situação real da vida onde eu poderia ter sido lesado, talvez até sem querer, por parte da operadora de caixa que estava naquele dia. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Espero sim ver você na nossa próxima. Um forte abraço.